Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico. Aí sim, eu sou o Rodrigo Vignoli, seu apresentador, e está começando agora mais um Diário Mágico. E eu venho aqui te dar a seguinte notícia. No dia 6/6 vai acontecer o Páginas Abertas de número 44, Estados Alterados de Consciência. A gente vai falar sobre estado de gnose, mas a gente vai falar principalmente sobre meditação, estados de êxtase, hipnose e medicinas. Então, esse é um Páginas Abertas conceitual. Ele vai trazer uma série de chaves para a gente entender a função da alteração da consciência dentro do trabalho iniciático. E a gente vai entender também sobre como que se comporta a consciência ordinária e como que ela se comporta em situações extraordinárias e o que isso tem a ver com esse trabalho interno, esse ajuste e desenvolvimento contínuo do ser. A gente vai ver que desenvolvimento espiritual é desenvolvimento consciencial e que esses estados de pico, eles modulam a nossa consciência, tanto para o bem quanto para o mal. Então vai ser um Páginas Abertas muito legal. Se você tem relatos sobre transformações, alterações da sua consciência, nesses vários tópicos que a gente trouxe aí, pode mandar pra gente lá no DDD 31 97537 5123 ou então no contato@diariomagico.com.br. Eu estou vendo aqui agora que talvez esse seja um episódio em 2 partes, porque vai ter muita coisa para falar e é um tema que é muito importante. As pessoas, elas costumam diminuir um pouco a importância desse tema, mas vai ser muito legal, vai ser muito divertido. E, bom, você gosta de Diário Mágico? Considere nos apoiar lá no apoia.se/Diário Mágico. Em qualquer categoria de apoio, você já consegue fazer parte do nosso grupo, trocar com a gente, sugerir novos temas, sugerir convidados e fazer parte dessa comunidade, dessa egrégora incrível. E é isso. Vamos lá? Vamos abrir esse diário? Folhas brancas sem pautas para transbordar à vontade. Aí sim! E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Diário Mágico a Mayara Borghetti, lá do Lunática.astro. E aí, querida, seja muito bem-vinda! Oi, gente, muito obrigada. É um prazer imenso estar aqui, de verdade. Que massa, que massa! Como que você costuma se apresentar pro pessoal? Quem é a Mayara? O que você faz da vida? Me conta tudo! Bom, eu costumo dizer que eu sou uma buscadora. Acho que todo mundo que acaba caindo nesse podcast é, em algum nível, uma buscadora, né? Sim. Mas eu sou... A minha jornada, ela tá muito vinculada mesmo a uma tríade. A espiritualidade, a filosofia e a psicanálise. Então, eu costumo me posicionar como uma oraculista, muito mais do que uma maga, uma magista. Até mesmo porque dentro do cenário de magia, eu acho que eu tô mais voltada para feitiçaria do que algum outro tipo de magia mais cerimonial ou nesse sentido, né? Trabalho ali com a Lunática. A Lunática foi uma jornada muito grande de processos meus, onde eu chego num momento onde eu digo, não dá, não quero viver uma outra vida que não seja vinculada à espiritualidade. Então, foi quando eu começo a desenvolver os meus oráculos, né? Então, me posiciono como uma oraculista na internet, compartilho filosofias,
Essa é mais ou menos a minha jornada aí há pelo menos 7 anos. Então tá dando Uau. certo, né? Que massa, que massa. E como é que começa isso, assim, Mayara? É de família? Não? Teve um contexto religioso prévio? Ou já era, assim, uma perspectiva mais espiritualista? Como é que você começa, assim, a perceber a espiritualidade e vivenciar ela? É de família e é muito interessante porque ela se inicia numa jornada de bastante privilégio. Eu tive pais que tinham posturas espirituais diferentes. Meu pai era teólogo, minha mãe umbandista. Uau! Então, exato, exatamente. Então, o almoço de domingo era recheado de debates, de percepções, de análises. E isso era muito interessante, porque eles traziam essa dinâmica ecumênica, vamos dizer assim, de uma maneira leve, né? Um casal que estava ali conversando com os filhos e falando sobre isso. Um ponto importante que eu acho que eu tive, que foi crucial nessa jornada minha, foi quando as minhas primas resolveram fazer catequese. Eu era pré-adolescente, e aí eu falei, vou fazer catequese com as minhas primas. Eu queria estar com as minhas primas, não fazer catequese. E o meu pai foi contra. Ele, teólogo, eu achei que ele ia ser a favor. Mas não, ele foi contra. Ele não queria que eu me envolvesse de uma maneira tão religiosa tão cedo. Sei. E a minha mãe, umbandista, interveio e falou, deixa a menina, né, ir lá com as primas dela. E eu fui, só que aí, cidade do interior, meu pai ia me buscar depois da catequese, ia na feira, sabe, no domingo de manhã. E na feira ele começava assim, tá, mas quem é Deus então? O que você aprendeu? E aí isso, para uma garota de 13 anos, foi despertando um interesse que nem na catequese eu aprendi, mas Claro. que me fez questionar por que eu estava na catequese, por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo. O que, com o passar dos anos, foi me levando a fazer a minha busca. Né? Então, tá, não é 100% que eu acredito do meu pai, mas acho que tem coisas interessantes do que ele diz. Gosto muito dessa prática religiosa, mais afro-ameríndia, que a minha mãe pratica, mas ainda tem alguma coisa que é meio minha. E disso eu fui buscando a minha jornada nisso, né? Uau. E fui passando por lugares que eles me apresentaram, tanto dentro do terreiro, quanto nas dinâmicas de sociedades iniciáticas, como a morte, a teosofia. Então eu fui buscando e meu pai foi muito me guiando nessa jornada. Isso foi muito legal, mesmo ele sendo teólogo. A sua mãe, ela já era umbandista desde que você nasceu. Então, como é que foi essa convivência com uma religião que é uma religião iniciática e que provavelmente era muito contrastante com seus colegas? E você falou de cidade de interior, eu imagino que deva ainda ser mais difícil essa integração e talvez até um pertencimento. Como é que foi isso? Isso foi muito interessante porque era a minha mãe, a minha tia, umbandista, e aí as primas dessas, né? Esse grupinho era o único, porque todo o resto da família é cristão, católico. Tanto que eu fui fazer catequese, né? Na família do meu pai, também, assim, ele e a irmã foram pesquisar coisas, né? Então, ele e a minha tia foram pesquisar coisas. Mas o resto da parentada é cristã católica. Então, eu acho que eu fui blindada. Entende? O fato de eu ter pais que estavam nessa jornada, eu fui blindada, então foi muito natural. E como tinha um grupinho, né, tanto de tia e de primas, é muito mais fácil do que se fosse só você e sua mãe, tipo. Exatamente, exatamente. E eu acredito até que teve um momento ali na adolescência que isso cria um destaque. Né? Então, quando adolescente, você quer fazer parte, você quer se destacar. E aí você é a bruxinha. Eu adorava. Então, como era muito natural e eu cresci no meio disso, para mim foi muito tranquilo. Difícil era, ali mais no começo da vida adulta, ter que viver fora disso. Então, quando eu fui fazer faculdade, quando a vida virou boletos e trabalho e mundo corporativo, esse cenário foi mais desafiador para mim. Eu estava muito dentro. Eu passo mais ou menos uns 6 anos trabalhando em mundo corporativo, até que eu falo, não quero mais, que é quando eu monto a Lunática. Eu volto que o tema espiritualidade é um tema contínuo. Sabe? Então, a espiritualidade é tão na minha história de construção que as crises aparecem quando eu tento viver fora dela. Entendi.
Isso é muito bonito. Você vai para o mundo corporativo porque é de formação acadêmica? Isso, eu fiz moda, sei lá por que na época, porque eu gostava de criar, né? Eu fiz moda, e aí eu trabalhei com moda durante um tempo, trabalhei na coordenação de moda da Marisa, trabalhei em marcas grandes, assim, mas eu sentia falta de propósito. Porque o propósito de você trabalhar é uma questão capitalista e às vezes você tem afeto por aquilo, né? Sim. Eu tinha afeto e pagava os meus boletos, mas eu sentia falta de fazer alguma coisa que me motivasse de verdade, que fizesse sentido, que desse sentido à minha existência. E isso é muito interessante, porque eu entro em crises existenciais ali muito impactantes, coisas que eu talvez não tinha nem repertório para gerenciar. E nessa busca, eu caio na ayahuasca, nas medicinas da floresta, e eu começo a consagrar a ayahuasca, ainda trabalhando no mundo corporativo. E tenho essa dúvida, né? Tá, mas o que é para fazer, assim? Porque eu não tô entendendo a vida adulta. O que é para fazer? O que é para fazer? Eu acho que numa das terceira ou quarta consagração de ayahuasca, a força me traz justamente assim, ó. Se você cair nessa pergunta de novo, não venha mais consagrar. Uau! Aquilo foi um impacto naquele ritual tão importante para mim, porque depois disso ela me diz, não tem sentido. A vida não tem sentido, vocês são só um projeto espiritual acontecendo, assim, é só fenômeno. Dê sentido à sua existência. Qual o sentido que você vai dar para a sua existência? Esse ritual de ayahuasca, isso foi tão visceral e tão transformador, porque eu saio desse lugar de passivo, né, de buscar, para um lugar ativo de criar. Qual é o sentido que eu quero dar? Como que eu quero atuar nessa existência? E aí tudo muda, né? Tudo muda. Nessa época, minha mãe era muito contra a ayahuasca, porque ela achava que eu estava usando droga, né? Mas aí quem sustenta é o meu pai. Eu já é adulta, vai. Que legal. Então, foi mais ou menos assim que eu chego a voltar para a espiritualidade. Porque quando eu começo a me perguntar, tá, mas como que eu quero existir, né? Como que eu quero dar curso para minha existência, e não só o que eu tenho que fazer, sabe? Sim. E é muito doido essa dicotomia do seu pai e da sua mãe o tempo todo, não só discutindo as escolhas, né, de um ponto de vista analítico, mas também de validar aquilo que supostamente era o contrário do que se esperava, né? Exato, exatamente. Até porque eu tenho a impressão que no caso dos meus pais, assim, eles precisavam, ou melhor, eles criaram um ambiente para mim, para minha irmã, para as minhas primas, de questionamento da existência, assim, né? Um lugar seguro para questionar. Então, quando houve essas dicotomias, segurar até a própria postura, assim, né? Não dá pra gente quebrar aqui, a gente coloca tudo em risco da educação, né? Então, eles foram se basilando nessas horas. Isso foi muito importante para todos, assim, né? Desse grupinho de primas. Então, foi muito necessário mesmo. Isso é uma coisa que me impressiona muito. Eu sempre fico pensando qual que é o tipo de criação familiar e espiritual ideal. O que a gente escuta muito ou a minha família não teve nenhum tipo de base espiritual e eu tive que correr atrás de tudo e tive que me virar e etc e tal, ou a minha família tinha uma espiritualidade ou tinha uma religião muito bem praticante, estruturada e fundamentada, mas não dava espaço para o indivíduo crescer de acordo com as necessidades dele, e aquilo ou sufocava, ou ficava um peso muito grande, ou então havia algum tipo de aversão e não pertencimento. Mas é difícil encontrar esses exemplos em que, né, os pais têm um papel tão consciente e conseguem manejar bem esse lado da religião, da espiritualidade, né? Isso é muito legal. Mas eu também acho que é uma fantasia a gente pensar nesse ideal. Porque, pensa, eu poderia simplesmente ter entrado na Umbanda desde sempre. Hoje eu sou médium de Umbanda. Hoje. Mas a jornada que eu faço para hoje eu me desenvolver na médium de Umbanda. Entende? Então, na verdade, esse conflito, sabe? Essa tensão pais e filhos é evolução da espécie. Sabe? É a gente querendo se atualizar à versão anterior, atualizar o software, sabe? Então eu acho que é uma fantasia um pouco pensar que vai ter uma criação ideal.
O que talvez eu imagine que pode ser saudável é isso que o meu pai fez quando eu vou para catequese, que é, tá bom, você tá interessado nisso? Pô, me conta aí então. Vamos ver se eu entendo o que você tá falando. Porque aí você pelo menos participa da ideia da criança, sabe? Mais do que tentar cerceá-la. Claro. Ou mais do que, não, faz o que você quiser. Talvez participar da fantasia da criança que está ali se desenvolvendo, e aí a hora você vai tensionar um pouquinho mais, a hora você vai soltar e questionar um pouquinho mais. Mas eu não imagino que exista uma criação ideal, sabe? Claro. Mas isso é uma coisa que eu fico me policiando muito e pensando como gerenciar isso, e tenho, assim, alguns exemplos, por exemplo, de amigos que tiveram pais que cumpriram um papel muito bacana, que às vezes os pais eram muito espiritualizados, não impuseram essa espiritualidade para os filhos, e justamente pela falta de imposição, essas pessoas foram fazendo essa busca por conta própria e chegaram em lugares que eu acredito serem interessantes, sabe? Então, é legal de ter essa referência de algo que é mais leve, mais saudável do que só o trauma familiar, bota fé? Não, com certeza. Eu acho que esse é o ponto mais importante, que eu acredito que aí vem um outro lugar para mim, também dentro dessa jornada, que é a filosofia, assim. Quando eu passo, por exemplo, para ter e entro dentro e participo ativamente da teosofia, eu começo a estudar e ler na doutrina secreta e tudo mais de uma maneira mais filosófica e menos ritualística. Lógico, a teosofia tem seus rituais, né? Não estou desconfigurando o que ela é. Mas eu começo a estudá-la de maneira um pouco mais acadêmica, de ler, de tentar entender conceito e tudo mais. Isso foi me levando a chegar na filosofia acadêmica mesmo. Eu fiz faculdade de filosofia na época da pandemia, porque eu estava tão envolvida com a teosofia, eu falei, cara, eu gosto de filosofia, então vamos tentar estudar outras áreas. E aí eu comecei a chegar em lugares muito legais também, né? Fazer pontes entre, por exemplo, o todo teosófico com a substância do Spinoza, que são coisas bem próximas enquanto conceito, mas são autores muito diversos. Um tá lá no racionalismo, outro é uma esotérica, sabe? Então, eu fui percebendo que esse lugar aberto e questionador dos meus pais, a conversa, a troca, foi alimentando em mim essa busca. E aí eu vou fazendo essa dinâmica, né, durante a minha história. Então, talvez essa possa ser uma ideia, assim, né? Participar mais pelo questionamento, mais pela troca de ideias, do que realmente impor alguma coisa. Como que você chega na teosofia? É por influência do seu pai? Não? Da minha tia, irmã do meu pai. Minha tia é da Provida. Não sei se você conhece. É também uma sociedade, né? Uma escola esotérica. E ela tem uma jornada muito bonita dentro da Provida, muito parecida, eu não vou fazer essa comparação porque são escolas diferentes, né? E aí, a partir dela, eu vou encontrando autores, a relação com os conteúdos do Egito, então, né, com a Amorque. O meu pai participa da Amorque uma época, então aí eu começo a ler os livrinhos dele, tá? E a partir disso eu vou caindo na teosofia. A teosofia, ela chega oficialmente para mim quando eu passo pela eubiose. Então, percebe? Eu vou pesquisando. Aí da eubiose eu falei, não, mas calma aí, é baseado na teosofia, então vamos lá na teosofia. E aí eu vou indo por essa jornada. Mas é sempre nessa busca de alguma coisa, sabe? Eu sempre estava na busca de alguma coisa que eu ainda não tinha encontrado. E quando encontro? Nessa sessão de ayahuasca, ou essa sessão de ayahuasca, ela foi o gatilho final para falar, e aí, filha, vamos encarar de frente? Essa sessão de ayahuasca, ela foi o ponto de eu parar de estar no lugar de vítima, no lugar ativo de buscadora. Mas eu tenho a sensação que ela é o início da jornada. Entende? Antes disso, eu já estava buscando. Antes disso, o tarô já era um hobby, sabe? Mas ali eu tô consciente dessa busca e atuando de maneira mais responsável nessa busca. Eu tenho a impressão que essa busca se altera, né, no luto do meu pai. Meu pai faleceu de Covid na pandemia.
E aí, para elaborar o luto do meu pai, eu passo por elaborações de tudo isso daqui que eu acabei de contar, né? Ele é um participante ativo de tudo isso, né? Então, chego num lugar onde eu passo a honrar isso daqui, que eu já aprendi. Então, mais do que acumular conhecimentos, eu começo a querer honrar isso. Então, é quando também, de algum modo, eu passo para um cenário de querer ensinar um pouco, de acolher mais as pessoas, de atuar de uma maneira diferente do que eu estava fazendo. É depois disso, por exemplo, que nasce o meu curso de tarô, que eu faço com a filosofia do Spinoza. Tá? Então, aqui não é que eu encontro a resposta de todas as minhas crises existenciais, mas aqui eu encontro um lugar que é de apaziguamento dessa busca para um lugar agora de contribuição. Como que eu posso contribuir com tudo isso que meu pai passou, sabe? Como se eu tivesse pegado o bastão e passado para frente. Então, acho que eu tô mais agora nessa jornada de contribuir do que ficar buscando. Eu acho que tá mais ou menos por aí o que mudou, sabe? Através do Diário Mágico, o futuro degusta o passado. Anote seus resultados. Você falou, né, que você é um oraculista, agora você falou do tarô. E como é que nasce, assim, essa relação com os oráculos, com os ofícios que você pratica e atende, né, com a astrologia? Ela vem desse amontoado de conceitos que vão se apresentando na vida, mas em algum momento a gente fala assim, putz, isso aqui eu sei fazer muito bem, isso aqui é pra mim. Tanto o tarô quanto a astrologia se iniciam como hobbies escondidinhos no meu quarto, né? Eu sempre fui a garota da revistinha do João Bidu, então não tinha muito como eu fugir meio desse universo, né? Minha mãe comprava as revistas dela e me dava essa, então era mais ou menos assim. Mas isso eu morava no interior. Quando eu venho para São Paulo, em 2014, eu tenho 20 anos, assim, poucos amigos, cenário de adaptação. O que eu faço é comprar um oráculo na Livraria Cultura, comprar um tarô e falar, vou jogar aqui, anotar minhas respostas. Tudo muito superficial ainda, muito lento. E disso eu vou jogando, vou estudando, vou lendo, porque era muito nessa busca. Ah, tá, mas o que é isso? Como que eu analiso isso? Então, começa pelo tarô e passa para a astrologia. Eu fico sempre nessa busca. Eu tenho uma mania de ler 2 livros ao mesmo tempo, né? Então, quando eu vou cansando de um capítulo, eu vou lendo o outro. Então, eu comecei a fazer isso com essas duas ferramentas. Primeiro, eu comecei a estudar o tarô, de repente, começou a me entediar um pouco, porque eu caía nos bicos, assim, eu não consigo interpretar isso. Aí, eu ia ler astrologia. Uhum. Isso, em 2014, então, é quando começa esse estudo. Em 2017, é quando eu recebo essa resposta da ayahuasca. Quando eu recebo essa resposta da ayahuasca, eu estou estudando tarô e astrologia todo esse tempo. E jogando para os meus amigos, lendo para os meus amigos. É quando, então, nessa mesma sessão, ela me pergunta outra coisa, que é mais ou menos assim, ó, se não fosse sobre dinheiro, o que você faria com o resto da sua vida? Legal. E aí eu disse na hora, né? Eu compartilharia autoconhecimento. Autoconhecimento seria o tema. Só que aí, quando eu saio desse ritual, autoconhecimento pode ir para psicologia, autoconhecimento é uma gama, né? Sim. Nisso, um grande amigo meu da época diz assim, por que você não joga para as pessoas? Por que você não atende as pessoas, os amigos aqui, enquanto você não encontrou esse lugar? Tá aí uma boa ideia. Saio da empresa que eu trabalhava e começo a jogar, enquanto eu buscava outra coisa, outro trabalho oficial. Uhum. Isso virou. Nisso, de repente, eu tinha clientes. De repente, eu tinha dinheiro disso, sabe? Então, foi uma coisa meio orgânica. Não foi um planejamento de transição. Foi uma coisa que simplesmente foi acontecendo. E quando eu vi, aconteceu, sabe?
Adoro. Mais do que um planejamento de carreira esotérica e holística e tal, eu acho que o ofício ele vai se apresentando para quem tem que viver o ofício, e quando a gente começa a perceber que a gente está nesse lugar de atuar como profissional, que aí muda uma chavinha mesmo, né, daquela coisa de você, tô fazendo para amigos, mas tô cobrando um valor simbólico e tal, para tipo, não, tô assumindo isso. Também tem um processo também de transformação interna, espiritual e energético, lógico, mas também esse processo de entender que se é um ofício, a gente está atuando como profissional, algumas coisas precisam ser definidas formalmente. A nossa forma de lidar com o público, quem que é o público com quem a gente lida, quem que a gente não quer atender, e definições até de valores internos, de entender limites. Isso é difícil, né, Mayara? Eu acho que muita gente peca na dificuldade de estabelecer esses limites. Você enxerga assim também, não? No começo foi bem difícil. Por quê? Quando você faz uma faculdade, você recebe um diploma, você está atualizado, está certo que você consegue fazer aquilo. Quando você faz um curso de astrologia, por um exemplo, que é bem mais técnico, em relação à história, né? Porque o tarô ele tem uma outra dinâmica. Por ser uma linguagem, ele tem sua tecnologia ali, né? Tem suas técnicas, mas você consegue fazer um outro tipo de intuição, de conexão com aquela ferramenta. A astrologia ela tem uma parte muito, muito técnica mesmo, que beira a matemática. Então, você de curso de astrologia, se sente muito burro. Não vou dizer que todo mundo, mas foi o que eu me senti burra. Então, no começo, me posicionar como astróloga, eu tinha muito tato. O que eu vou falar na internet? Como eu vou falar? Porque eu não queria ter uma pessoa que falasse de maneira superficial. Porque eu não sou essa pessoa, você percebe? Né? Quando eu conto essa minha história, eu tô o tempo todo buscando alguma coisa. Então, eu não queria falar de maneira superficial. Só que não falar de maneira superficial, você não encontra clientes de primeira. Porque não é todo mundo que tá na mesma jornada que eu, não é todo mundo que teve esses pais. Sim. Então, quando você começa a se posicionar de maneira profissional, algumas coisas da vida profissional aparecem, como dinheiro, como contas, como ética, como gestão disso, a produção de conteúdo. Isso, de algum modo, me limita no começo da minha jornada, principalmente com a produção de conteúdo, tá? Porque eu começo a ficar com muito receio do que compartilhar, de não compartilhar algo errado, de não falar algo superficial. Então, faz um processo de limitação. Mas isso foi muito importante. Por quê? Conforme eu ia me sentindo com medo, mais eu buscava. Mais eu queria aprender, mais eu queria saber. Até que eu chego hoje, 7 anos depois, né? A Lunática tem aí 7 anos, eu consigo fazer piada com astrologia sem ter medo de parecer superficial. Legal. Sabe? Mas teve um tempo de estruturação disso, de quem eu sou, da profissional que eu sou e do meu público. Porque no começo você tem uma ideia de quem você quer atingir, você tem uma ideia de quem você quer ser, mas é a prática que atualiza isso. Eu não tenho o que fazer, né? No começo dos meus atendimentos, focava muito nessa questão de autoconhecimento. Mas tem pessoas que não querem. Elas não querem saber isso. Entende? E se ela vem me perguntando uma previsão, eu posso até dar uma pincelada ou outra no olha a ideia que você está fazendo da realidade para onde ela está seguindo. Eu posso fazer isso, mas não é isso que ela está me perguntando. Sim. Entende? Então, chegou um momento que eu precisava me questionar. Eu quero fazer previsão? Quando eu disse, não, eu gosto de estudar, eu gosto de fazer o jogo e ver a coisa acontecer. Eu gosto de pegar um mapa e falar, ó, aqui tem gravidez, e meses depois a pessoa fala, eu tô grávida. Eu gosto de fazer previsão. Então, eu tenho que aprender a criar narrativa de previsão. É diferente da narrativa de autoconhecimento. Isso só veio com a prática. Hoje, no meu curso, né, eu faço esse tipo de exercício, esse técnico. Hoje a gente vai estudar e eu quero que vocês façam jogos de previsão. Me contem o que vai acontecer. E não como eu vou me sentir. E não o que eu estou lendo da realidade. Agora, hoje não, hoje é só autoconhecimento. Quero que vocês joguem autoconhecimento. Por quê? Porque é diferente. A construção de narrativa, a leitura da realidade, a conexão que você faz com a realidade.
sabe? Entre o símbolo e a vida. É diferente. Então, só que isso só veio com a prática. Sim. Então, é um jogando que eu fui construindo esse lugar que eu tô hoje, sabe? E aí hoje você tem assim clareza de perfis de pacientes, né, de perfis de clientes específicos, porque não adianta a gente falar num único perfil, né? É muito vasto o tipo de pessoa que procura, né, esse tipo de serviço. Mas eu digo assim, dá para você dizer assim, né, a Lunática ela tem esse tipo de perfil que eu mais gosto de trabalhar. Na verdade, eu não diria que é o que eu mais gosto de trabalhar, é o que as pessoas mais gostam de receber. Porque eu adoro atender também gente que nunca conheceu nada oracular, que chega assim, ó, cru, agora, sabe? Mas essas pessoas não querem atender comigo. Por quê? Porque o nível, às vezes, fica complexo, pode ficar maçante, entende? Então, muitas vezes, quem acaba me buscando são pessoas que também já estão minimamente nessa jornada. Sim. O que eu posso dizer? Como a minha estrutura é essa tríade, então, oraculismo, filosofia e psicanálise, normalmente o meu público está completamente destinado a pessoas que estão num lugar de compreensão de que existe um mundo externo e um mundo interno, e elas precisam gerenciar os dois. Uhum. Entende? Nesse lugar, é o lugar que ela mais vai conseguir tirar o proveito meu, que é, tá acontecendo uma coisa que eu não tenho controle. Como que eu lido com isso? Então, aí as sessões de tarô viram terapêuticas enormes, sabe? A gente consegue aprofundar. E existe o oposto, tá? Eu já entendi aqui algumas coisas, mas eu preciso lidar com o lado de fora. Como eu lido com isso? Um outro trabalho que eu faço é com a radiestesia. Então, eu trabalho com a radiestesia e essas sessões viraram sessões terapêuticas contínuas. Eu tenho pessoas que vêm semanalmente trabalhar temas com os pêndulos, com os símbolos. E aí, terapia. Justamente por conta da filosofia e da psicanálise, vira terapia mesmo. Eu quero trabalhar energeticamente esse tema aqui. Mas a sessão é uma sessão de análise. Ela vai me contando, o símbolo vai me contando e eu vou fazendo essa troca. Então, um exemplo, né? Esse é um exemplo que eu uso muito lá no Instagram. Chega uma pessoa para falar de trabalho. Eu estou lá na radiestesia trabalhando as dinâmicas de trabalho dela. E aí apresenta um símbolo para mim que ele basicamente significa a ideia de amor incondicional. Quando esse símbolo aparece, o que o símbolo está me contando? Que essa pessoa se dá condições para gostar dela, do trabalho dela. Então, somente quando isso aqui acontecer, eu posso gostar de mim, eu posso validar. Somente quando... Só que aí o que acontece? Ela fica sem amor, né, sem validação, e aí ela vai desenvolver aquilo que seria o que validaria ela, insegura. Sim. Então, não consegue desenvolver, e aí olha o bloqueio que ela tem, entende? Então, quando a Misa me conta isso, a primeira coisa que eu pergunto é, o que tem que acontecer para você se sentir mais segura? E aí já vira uma pergunta, entende? Ali já começa o desenvolvimento de um processo de análise. O que eu faço com a radiestesia é levar a pessoa na resposta que o símbolo já me contou. Que legal. Isso é muito legal. Então, o meu público é alguém que está querendo se pesquisar. Boa. Não é um público de alguém que está querendo só ter papo para a mesa do bar. E, de novo, eu adoro esse público, tá? Não é uma crítica. Sim. Mas, normalmente, tem pessoas melhores para fazer esse tipo de gerenciamento, né? Então, eu entendo. Eu acho que a gente estar satisfeito com o público que a gente tem indica que a gente está no caminho certo, que é o mais alinhado conosco. E eu penso nisso porque tem a ver com um posicionamento claro, público, né, de como que a gente se posiciona de fato, mas tem a ver também com esse posicionamento energético e espiritual. Né, e assim, né, muito rapidamente, eu lembro que no início do meu trabalho, eu divulgava muito como
um trabalho de limpeza energética. E aí chegava muita gente para mim que tinha feito um monte de cagada em práticas mágicas, esotéricas, sabia que estava todo desorganizado, né, me procurava para organizar a vida, organizava, mas não tinha um compromisso justamente de se explorar, se desenvolver, mudar perspectivas. Não, eu quero um serviço de, né, atualização e harmonização aqui agora e pronto. E eu percebia na época que isso me deixava muito frustrado, porque eu falava assim, cara, não é isso, saca? Eu não tô aqui pra isso, eu tô aqui pra outra coisa. E aí até você conseguir ajustar e entender o perfil, às vezes, né, dar a justificativa e a negativa pra pessoa e falar assim, ó, eu não trabalho dessa forma, não é assim que a gente vai fazer, envolve muito tempo de maturação e de ajuste de posicionamento, né? Então é muito legal isso que você está contando dessa tríade, desse processo. E aí você falou, né, que você fez esse curso acadêmico de filosofia, a gente falou de astrologia, de tarô, mas a psicanálise, onde que entra nessa equação, assim? Você vê que loucura, né? Eu vou caminhando. A psicanálise chegou quando as pessoas começaram a me pedir sessões constantes de radiestesia. Tá. Então eu entendi que eu precisava de mais aparato. Aham. Eu precisava de mais conteúdo que não beirasse só o espiritual energético, porque eu precisava ter manejo. Eu precisava conseguir gerenciar aquilo. E aí, a psicanálise, ela é uma coisa muito interessante, assim, porque, cara, todo mundo passa por algum processo que a psicanálise... Freud explica, sabe? Tem algum processo ali. Então, eu busco a psicanálise por conta desses atendimentos contínuos, e quando eu começo as aulas, tenho lá o meu Édipo com meu pai. Eu não acabei de contar toda a jornada. Meu Édipo tá lá, sabe? Eu falo, uau! São 24 meses, né? 2 anos de curso de psicanálise, que é uma terapia constante pra mim, sabe? Então, a psicanálise, ela inicia como uma demanda profissional, mas ela é a resposta para vários processos. Eu não tinha conhecimento ainda, né? Como para você se tornar psicanalista, um dos processos é você fazer a sua análise, então é a parte teórica, é a sua análise e a supervisão. Essa tríade também elevou o meu grau de atendimento e de percepção de quem eu sou. Percepção da minha realidade, percepção das minhas projeções, percepção da transferência com os meus clientes. Então, isso que você trouxe, né? Pô, por que eu tô atraindo tanta gente que não tá alinhada comigo? Quando a psicanálise vai me trazer essa ideia, pô, agora aqui tem uma resposta. Aqui eu tô entendendo o que eu não tô vendo, sabe? E tudo isso foi amadurecendo a maneira como eu quero também atuar na vida das pessoas. Porque, de um certo modo, compartilhar limpeza energética, autoconhecimento, é uma puta responsabilidade. Sim. Muda a vida de uma pessoa. Assim como, e aí a minha crítica a muitos fóruns mágicos, compartilhar um ritual para uma pessoa que nunca fez nada, e aí ela pega as velhinhas dela e faz na casa dela, não sabendo nada, pode mudar a vida de uma pessoa, para bem ou para mal. Então, sim, tem um lugar aqui que eu acho que é de muita responsabilidade, sabe? E a psicanálise, o manejo psicanalítico me trouxe muito isso, assim, a noção de que você tem uma responsabilidade de que você está mudando a vida da pessoa. A maneira como você está atuando ali, você pode desencadear diversos processos. Não é uma brincadeira, né? Como é profissional, não é uma brincadeira. Você tem que ter um aparato, um conteúdo mesmo. E aí é mais ou menos por aí que a psicanálise chega. Agora, o que eu acho interessante de toda essa jornada é que, como eu começo pela espiritualidade, termino Freud e Lacan, céticos, eu faço um movimento que é de saída, sabe, da espiritualidade a nível teórico. Sim. E isso é muito legal. Porque eu consigo voltar e ler as teorias esotéricas com um nível de razão, de criticidade, de análise que eu não tinha antes. Eu costumo muito dizer isso. Eu era uma jovem mística. Hoje eu sou só mística mesmo. A juventude, sabe? Passou. Agora tem uma maturidade em ler esses textos. Sim. Que eu não tinha lá atrás. Sim. E isso eu acho bonito
para mim, né, muito mais voltado para o meu universo, para minha jornada enquanto oraculista, enquanto esotérica, mas vale muito, sabe? E aí eu indico isso, inclusive, para quem chega até mim. Falei, né, do meu curso de tarô, eu ensino tarô com o Spinoza. Spinoza é um racionalista. Então, a matemática mental, a maneira como ele entende a realidade é puramente racional. Só que o Spinoza fala de Deus. O Deus de Spinoza é um Deus imanente, é um Deus da natureza, um Deus que está no todo, né? É uma substância primária. Isso é muito legal. Como que um cara racionalista fala de Deus e eu ensino tarô a partir disso? Por quê? Porque a gente consegue ver o tarô agora menos num lugar mediúnico e mais numa análise da vida, sabe? E isso não tira a divindade do tarô. Claro. Na verdade, faz com que agora a gente consiga olhar o tarô como uma ferramenta mais de comunicação nossa com a vida do que excessivamente com algo só transcendente, sabe? Então, eu acho isso muito interessante. E acho que o meu trabalho também permeia essa jornada. Sim. Dá uma base um pouco mais pé no chão para que a gente possa, né, aterrados, a gente possa juntar esses símbolos com mais clareza, né? Isso, perfeito. Eu diria até que, de novo, né, não fazendo muitas críticas, mas tentando não ser muito polêmica, mas acabo sendo, desculpa. Eu acho que lá em 2018, a gente tem ali a história do João de Deus, né? Sim. E essa história é no momento em que está rolando um boom do mundo esotérico na internet. Né? Tem muitos astrólogos, muitos tarólogos ali, 2018, 2019, e aí acontece justamente o João de Deus. Eu acho que aquilo foi um pouco impactante para mim, talvez porque eu cresci num ambiente mais espiritualista, talvez porque eu conheça muitas pessoas que foram no João de Deus. Ali eu começo a perceber que, cara, não dá para ser muito imaturo aqui. Não é porque é espiritualidade, não é porque tem um olhar de transcendência, não tem gente querendo fazer coisas que são muito negativas. Não tem uma negatividade, uma maldade aqui. Ou até, para não usar uma palavra mais tão moralista, que não tem uma perversão aqui. Né? Quando você vai ver também nesses fóruns de magia, ataques energéticos espirituais sendo muito bem compartilhados para vizinho que não gostou do seu cachorro latir durante a noite. Total. Tá? Total. Então, esse tipo de coisa me impactou muito. E aí, esse é um lugar que eu não quero estar. Legal. Entende? Então, os meus clientes não são esse tipo de cliente, porque aí eu bato de maneira mais firme com esse nível de criticidade. Ó, aqui não é o lugar. Sim. Um outro exemplo disso no jogo de tarô eu não leio traição. Não adianta vir me perguntar se seu marido tá te traindo. Não leio. Olha. Porque assim, o que é essa informação? Você não vai confiar completamente em mim. O seu marido pode descobrir isso e vir aqui na minha casa. Informação aleatória improduzida, sabe? Eu não respondo. Então, esse é um lugar ético. Esse não é o tipo de cliente que chega. Entende? Então, Que não legal. chega quem quer só superficialidade, porque não entende muito o que eu faço. Sim. Mas não chega também quem quer aprofundar, mas por um olhar um pouco que eu julgo antiético. Então, esses também não chegam. Tá. E aí você, com isso, né, você limita e dá justamente uma diretriz de o que as pessoas vão fazer com aquelas informações e transforma aquilo, de fato, em matéria-prima para que a pessoa possa fazer o processo de transformação. Porque se a pessoa lhe é dados todos aqueles recursos, mas não tem direcionamento de como construir e desenvolver a obra dela, fica elas por elas e é um processo inútil. E assim, alguns podem argumentar, não, mas o seu serviço você cumpriu, que foi ser oraculista e, né, ser aquele canal para manifestação daquelas informações. Mas não, né, você não está preocupado só com o processo de servir, né, no serviço em si, mas sim o que vai ser feito a partir daquele encontro, né? Perfeito, perfeito. Quando a força me traz, né? Não tem sentido. Busque o seu sentido. Eu não quero ser só um canal. Eu quero atuar na existência. Eu quero estar presente aqui, conseguindo produzir o máximo de
de transformação, ou pelo menos de compartilhamento de ideias, de conteúdo, de saberes possíveis. Eu não quero ser um guru, não chego nesse lugar, né? Não quero ser um mestre nesse sentido, mas eu também não quero atrapalhar, sabe? Já é difícil para caramba existir. Então, acho que é um lugar mesmo de postura minha e ética do indivíduo, sabe? Porque é isso. Você joga tarô, a pessoa te perguntou, você responde. Pô, mas aí é uma postura sua, sabe? Eu acho que nesse lugar eu não adentro muito. Quando a gente tem essas delimitações éticas, né, e morais, a gente também sai um pouco do mainstream, né? A gente também tem uma certa dificuldade de conseguir encontrar outras pessoas que têm posicionamentos parecidos com os nossos, né? E às vezes a gente vê pessoas que estão até produzindo um conteúdo massa, que você admira, que você fala assim, putz, essa moça ou então esse rapaz, eles têm fundamento, eles têm um aprofundamento muito grande, mas às vezes não tem essa delimitação ética que faz com que você não se sinta confortável para indicar o trabalho da pessoa e receber ela e ter uma troca, né, autêntica e profunda, porque simplesmente não há, se não há compatibilidade de valores, é muito difícil de haver algum tipo de intimidade espiritual, né? E aí os trabalhos eles vão se afastando, cria-se uma espécie de abismo mesmo, porque às vezes você pode até ter pontos em comuns, mas os resultados vão ser muito diversos, né? E aí né, essa crítica desses fóruns de magia e dessa produção de conteúdo massificada e tudo vale pelo like, pela visualização, e as pessoas querem crescer em cima de polêmicas, isso não só dá uma preguiça, mas faz a gente se perguntar se a gente de fato está partilhando da mesma fatia de mercado, se de fato a gente está conversando com os mesmos públicos, se de fato, né, são pessoas que elas dialogam com o que a gente está falando, porque tá todo mundo falando de esoterismo, mas será mesmo, né? Eu concordo plenamente com você. E, assim, eu acho que eu parto de um princípio, e aí talvez esteja muito com a minha veia filosófica, que é o mundo espiritual, as ferramentas que a gente tem no âmbito espiritual, mas principalmente no âmbito mágico, é um tipo de poder. Conhecimento é poder. Sim. Então, a magia é um tipo de poder. É uma habilidade que você se desenvolveu a partir das suas ferramentas, do seu estudo. É uma habilidade. Então, da mesma maneira que a mediunidade é muito próxima da fala. Eu consigo me comunicar aqui porque eu aprendi a me comunicar. Senão eu só ia fazer barulhos. A mediunidade desenvolvida, ela é uma habilidade. E se eu não desenvolvo, eu tenho umas intuições, umas percepções, mas ela desenvolvida, ela dá uma fala. O que eu acho que acontece? Não existe um debate real e sério sobre o poder de ser um mago. Então fica tudo meio maquiavélico nesse sentido, sabe? Então assim, eu quero mais poder. Seja no número dos likes, seja na execução mágica, seja no dinheiro. Eu faço qualquer magia aí pra você só me paga. Mas é da ordem do poder. Então, é um debate, inclusive, que acontece politicamente, que acontece entre os temas de gênero, como machismo feminino, mas a lógica é de privilégio e poder, né? Então, percebe? Quando eu trago isso aqui, percebe que eu já começo a aprofundar? Sim. Se eu chego nesses fóruns de magia falando disso, ninguém nem me responde. Entende? Então, não é porque a gente fala de esoterismo, fala de magia, a gente fala da mesma coisa. Definitivamente não, sabe? E Mayara, eu penso assim que tem as pessoas que atuam nesse meio, né, enquanto magistas, que elas sequer pensaram isso, então não tem um pensamento crítico, não houve nunca uma consideração, simplesmente uma reprodução de desejo, instinto e, sei lá, herança cultural. E tem também as pessoas que elas já consideraram e simplesmente relativizaram e falaram, foda-se, é isso que eu quero mesmo, eu vou abraçar. E tem as pessoas que acham que já consideraram
consideraram e que fizeram essa escolha, e na verdade são movidos por desejos inconscientes muito mais profundos e nunca nem sequer fizeram um trabalho íntimo de fato. Essas são as pessoas que mais me dão preguiça, que é a pessoa que fala que faz e acontece, que já galgou o grau não sei quanto, que é o cabuloso, que mexe com, né, anjo e demônio, e que quando você vai ver, as decisões e a reatividade da pessoa são todas tomadas justamente porque o inconsciente é completamente ingovernável e nunca houve uma tentativa de fato de compreensão de si, né? E aí eu sempre olho as coisas primeiro desse ponto de vista lógico e racional e depois do ponto de vista energético, e aí eu começo a ver as contradições, né? No próprio discurso do sujeito, porque eu trabalho com teurgia, mas eu também trabalho com, né, demonolatria, etc e tal. E aí não faz sentido, né? É simplesmente antagônico. Quando você decompõe, né, como você faz decomposição de forças na física, e aí você vai olhar, né, coeficiente de atrito, mais a força do sujeito em cima do objeto, etc. Então você vê que não tem como aquele bloco sair do lugar porque as forças não estão, né, levando para nenhuma resultante. Você olha para o discurso do sujeito e fala, cara, essa é uma receita para uma implosão, né? Então, às vezes eu olho isso e eu falo, cara, não tem porquê nem mesmo tecer uma crítica, né, ou entrar numa discussão, porque é parte de bases de percepção muito diferentes, né, e parte de uma ausência de referencial interno para sequer poder discutir esses conceitos que às vezes eles ficam tão explícitos quando a gente já passou por essa jornada de autoconhecimento, quando a gente já passou por essa jornada de conceituação, igual você trouxe, filosófica, psicanalítica, esotérica e iniciática de fato, e aí sim você vai poder discutir esses conceitos e falar da experiência. Mas sem ter isso, como que você vai, né, abordar esses pontos? Não tem como. Não tem, e eu entendo o seu preguiça, eu entendo completamente. E hoje eu não brigo mais na internet, né? Mas eu já fui muito de querer debater alguns assuntos quando eu estava nessa jornada mais de busca, de estudo. Hoje em dia eu não entro mais justamente por esse mesmo lugar. Porque você começa a analisar o discurso, isso também veio da filosofia, então a pessoa está ali falando o discurso. A primeira coisa que eu analiso é a premissa dela. E a premissa, muitas vezes, está oculta, inclusive para aquela pessoa. O discurso dela está pautado numa base, muitas vezes, moralista cristã. Ela está falando de alguma coisa que está muito contra isso daqui, sabe? E aí você fica, putz, vou brigar? Eu vou... Então, tem uma jornada ali que ela precisa fazer, é dela. Não tem muito o que fazer. E que, quando ela começa a trabalhar energeticamente, a vida se encarrega. Por quê? Porque as forças vão estar ali reagindo ao movimento dela. Então, como você disse, essa é uma conta, essa é uma equação que vai gerar implosão. Essa implosão precisa acontecer. Ela precisa acontecer, é da natureza, entende? E quando ela acontecer, a terapia, o terreiro, a hora que a gente chama Exu, é a hora que reza o Pai Nosso, e aí nessa hora que a magia acontece de verdade, porque é a hora que a pessoa fala, uau, eu preciso resolver isso daqui, eu tenho uma batata quente na mão, eu fiz merda aqui e eu preciso resolver isso. Então começa a jornada. Que eu acho que é exatamente o que eu estava contando em relação à ayahuasca. Então, ia na ayahuasca, comecei a cair. Toda vez que ela me dava uma paulada, eu caio na mesma pergunta: o que é pra fazer? Pô, um vitimismo claro, sabe? Não tem. Para de vir aqui se você sabe fazer essa pergunta. Resolve esse BO você. Então, quando eu falo, então tá, pega isso daqui, vou resolver esse BO, eu crio a lunática, minha vida se desenvolve. Eu tô aqui há 7 anos falando de espiritualidade. Percebe? Então, no fundo, talvez pareça muito estoico da minha parte, mas eu acredito mesmo que tem que se fuder, sabe? Tem que abrir as crises, porque é nessa hora que você amadurece muito no processo, sabe? Você amadurece muito nessa jornada. Que legal. E a Umbanda, ela entra depois na sua vida. O que te leva pra Umbanda? A sua mãe hoje ainda é praticante? É mesmo terreiro? Não? Como é que é isso aí?
Olha que loucura, né? Eu fui batizada na Umbanda. Eu fui batizada no cristianismo, catolicismo. Fui batizada na Umbanda, né? E aí, na Umbanda, eu fui batizada, eu tinha 5, 6 anos. A vida acontece, eu sempre ia no terreiro, mas só de assistência, assim. Quando eu venho para São Paulo e começo essa jornada de começar a estudar tarô, astrologia, mais trabalhando com moda, eu vou tendo as minhas crises. Eu vou tendo isso que eu acabei de falar, né? Não consegui entender o que é para fazer. E aí eu encontro um terreiro aleatório na porta da faculdade, assim, a faculdade aqui, o terreiro aqui. Ai, vou entrar aqui e ver o que acontece, porque eu tava em crise. E aí eu me sinto muito bem nesse terreiro. E faz um bem danado ali, assim, ter um apoio, né? E aí eu começo a participar, mas sempre num lugar de ir lá tomar um passe e voltar para minha casa estudar o meu esoterismo. Entende? Ficar lá com os outros temas. E ele fica sempre assim, na lateral. Como se fosse mesmo uma sensação de família. Você vai lá, pede um conselho para a avó e volta para casa. Então, sempre ficou mais ou menos nessa jornada. Pós-pandemia, o que acontece é precisar mais de um apoio. Eu começo a precisar mais de apoio, começo a participar mais, eu começo a ter um apoio muito grande do pai dessa casa. Oi. Travou. Você tá me ouvindo? Aí, agora tá voltando, mas deu uma travada. Tá me ouvindo? Não. Eu te escuto. Ah, legal. Eu também te escuto. Não, beleza. Eu não sei se foi aqui que deu um pico na internet. Mas tá, aí você tava falando como se fosse uma relação de família, de vai lá e pede um conselho pra avó e volta. E volta. E eu sigo minha vida buscadora esotérica. O que acontece, e depois da pandemia, eu começo a precisar de mais apoio, né? Então, como eu disse, o luto do meu pai, então, eu começo a participar mais. Tá. E o pai dessa casa, na verdade, é uma casa aleatória, sabe? Ele começa a fazer um papel paterno no momento que eu precisava desse papel paterno mesmo, para eu conseguir gerenciar o processo de luto. E aí as entidades falaram, opa, vem aqui, já que você tá aqui, vamos se trabalhar aqui. E eu fui começando a perceber, até por conta dos rituais de ayahuasca, e do trabalho com tarô, do trabalho energético com a mesa, essa sensibilidade mediúnica muito maior. De coisas que começaram a ser um fenômeno e eu não ter respostas. Então, saber coisas, simplesmente ser coisas, ou ouvir coisas, simplesmente do nada eu ouço informações, principalmente se são destinadas a mim. Então, minha mãe tá falando mal de mim lá com a minha irmã. Ela tá naquele pensamento dominante. De repente, eu começo a ouvir aquilo e fico tipo, da onde isso tá vindo? Aí, o que eu fiz? Voltei no terreiro. O que tá acontecendo? E aí, nisso, eu vou me envolvendo. E aí, é uma religião muito iniciática. Sim. Porque, como tem uma ritualística de família, de clã, então... É muito importante que você passe pela assistência, daqui a pouco você começa a cambonar, você passa ali dentro, você começa a participar da organização antes de começar o desenvolvimento espiritual. Você começa primeiro a se relacionar com as pessoas, a construir dinâmica familiar ali, para que depois você entre na gira de desenvolvimento e tenha contato com as entidades. Para que depois você vá para uma gira de assistência atendendo pessoas ou até cambonando outros médiuns que estão atendendo. Essa jornada, esse tipo de iniciação, ela é bonita demais. E isso me encanta. Isso me dá um senso familiar muito bonito, sabe? Cara, isso é muito legal. E deveria ser assim em tudo quanto é lugar, mas essa lógica de família que é intrínseca à religião nem sempre prevalece e talvez seja a coisa mais difícil de você estimular nos buscadores da religião, que eu quero ser médium, eu quero me desenvolver, etc e tal, tá, mas primeiro você precisa de desenvolver uma relação com as pessoas que estão ali para compor o grupo, para compor a egrégora, né?
Às vezes as pessoas elas dão muito mais valor ao trabalho prático e ao resultado que é feito com os consulentes que estão indo, né, ao terreiro, do que de fato o trabalho que está sendo executado nas relações interpessoais ali, que é tão espiritual quanto o trabalho de incorporação e de consulta, mas que muitas vezes ele é subestimado ou tomado como automático ou como uma coisa menor, né, e que né, muitas vezes é o motivo essa palavra mesmo, da implosão de tantas casas, né, dos conflitos, né, do fim, né, de tantas egrégoras que são respeitosas, assim. Isso é muito legal, essa ótica familiar. E eu acredito também que no caso da Umbanda em específico, né, mas principalmente as religiões de matriz afro-ameríndia, Candomblé, a Jurema, elas são práticas de resistência. Né? Então, são práticas de tentar manter uma tradição no meio de um cristianismo que estava matando escravizados. Elas são práticas que são cultivadas em quilombos, em tribos indígenas. Então, tem um lugar aqui que se você for meu opositor e nós estamos no mesmo quilombo, ferrou, né? Não dá para eu ir você começar a brigar com a minha entidade contra a sua, no mesmo quilombo, quando a gente tem um monte de gente querendo nos matar. Não dá. Então, esse lugar histórico, isso é muito bonito, sabe? E eu acredito que grande parte dos terreiros que mantém essa prática de falar, isso daqui é família, porque tem um lugar aqui que é de dar suporte, estrutura, sabe? Para que vocês continuem na vida. Essas têm uma grande chance de continuar com mais potência. Com mais potência é uma comparação que eu não sei se eu posso fazer, mas com potência, pelo menos. Sim. Sabe? Sim. Porque é isso, né? É um lugar de dar suporte mesmo, de dar estrutura e de conexão com essas entidades. E isso é muito legal, porque é isso, assim, eu escuto tantas vezes pessoas com essas narrativas de tipo, eu vou pro terreiro e eu relevo, né, as situações e, tem pessoas com quem eu não me dou bem e que eu desgosto e que eu simplesmente não me relaciono, como se, apesar dessas situações, você pudesse colher um benefício que é o desenvolvimento mediúnico, ou o trabalho né, de atendimento de fato, ou os aprendizados que você está tirando para sua vida espiritual, que vira uma lógica neoliberal de vou ali, busco o que me serve, né, ou seja, contemplo as minhas necessidades individuais, relego as necessidades coletivas, não me implico dentro de uma lógica social, ou seja, eu estou eu por eu o tempo todo, e quando não me serve mais eu saio, eu descarto, eu agradeço e vou embora e tal. E é isso, né? Assim, você trouxe uma metáfora, uma imagem mental muito legal dessa lógica de quilombo, de que se existe o meu inimigo aqui dentro, então não é um quilombo, porque a gente não está né, a salvo das ameaças, dos perigos lá fora, né? Se eu não consigo neutralizar as ameaças aqui dentro, como que eu vou conseguir trabalhar com o que vem de fora? Isso é muito inteligente e perspicaz, né? E se a gente fosse pensar nesse tipo de lógica, seria muito mais fácil da gente conseguir lidar não só com o terreiro, com sociedades iniciáticas como um todo, que é a reprodução dessa lógica, desse problema como um todo, né? Perfeito, perfeito. Eu acredito, assim, seres humanos, né? Seres humanos têm problema, não tem muito para onde fugir, então a gente precisa ser a pé no chão, vai ter conflito. Eu tive conflito com meu pai, vai ter conflito. A questão é, esses conflitos não se transformarem num lugar de tensão espiritual a ponto de que o objetivo, o cuidado, o amparo se perca. Seja perdido. Eu posso ter conflito com a minha amiga, minha colega ali no terreiro e precisar de uma mediação do Pai de Santo, do zelador daquele terreiro. Posso, mas essa é uma função do zelador chegar, do Pai de Santo chegar, vamos organizar aqui os meus filhos, sabe?
mas isso não passa para o plano espiritual. O que eu quero dizer não passar para o plano espiritual? É não ir lá e fazer um padê para Exu para atacar a fulana. É um lugar, e isso é bonito. Agora, uma coisa que eu percebo, e aí falando, né, para também fazer uma meia-culpa, é que o processo da Umbanda, pelo menos, né, vou falar mais dela, que é da onde eu tenho mais conhecimento, ela é uma religião mais afro-brasileira e que as entidades dela são as pessoas marginalizadas socialmente. Sim. A Pombagira e o Exu é o malandro e a mulher de cabaré. O caboclo são os índios, né? Se a gente pensa nos pretos velhos, são os negros. Se eu penso nos boiadeiros ou nos marinheiros, são essas pessoas que estavam aquém, sabe? Isso é muito interessante, porque quem vai para assistência, então não é só os médicos, né? Quem chega lá para pedir um passe, normalmente é a última opção dela. Essa pessoa já rezou, já foi pedir ajuda para a mãe, para o tio. Quando ela vai num terreiro pedir um passe para Exu, é a última opção, ela já está desesperada. Uhum. Então ela vai com o coração muito mais aberto. Assim, ó, eu já não aguento mais, eu preciso de um amparo. Eu preciso de um amparo, assim, eu tô sofrendo muito nesse casamento e eu vou numa pombagira. E aí, esse lugar de humanidade. Essa pombagira era uma mulher, ou a história dessa pombagira é de uma entidade, uma mulher do cabaré. Então, esse lugar humaniza também as pessoas. Legal. Entende? Faz com que, quando você está estudando a história dessas entidades, você não está falando de uma entidade divina lá longe que não tem nenhuma conexão com você. Não, ela tem total conexão com você. Ela sentiu as mesmas coisas que você. E hoje, enquanto entidade, se promove tentando fazer o que o médium está tentando fazer, que é te ajudar, entende? Então, isso também eu acho que diminui alguns conflitos. Também tem seus problemas, a galera vai ali, né, brigando, tem histórias aí a milhão de magias complexas. Mas eu tenho um pouco dessa impressão, assim, que o fato de serem entidades muito próximas ajuda com que a gente se humanize, sabe? Claro, e eu acho que às vezes existem algumas vertentes que até tentam fazer o contrário, de sacralizar essas entidades e colocá-las num lugar intocável como divindades dentro de um panteão, sendo que isso conflita com a função até estética, né, qual foi concebido. E aí, quando a gente começa a entender essa narrativa que existe na Umbanda e que é uma narrativa que ela é mitológica, apesar de ser muito palpável, mas cria-se uma mitologia, eu acho que isso é muito importante de se criar, a gente começa a ver que há um posicionamento que eu não sei se eu posso chamar de um posicionamento político, mas ele não deixa de ser, é muito explícito que é um papel de compromisso social, né, e de permitir também que esses espíritos eles tenham uma atuação de uma forma mais honrada, né, que talvez vá no contrassenso do que se esperaria dentro dessa estética que está se propondo, né? Então é como se fosse também uma espécie de reparação histórica e social, né? Tanto das pessoas para com esses espíritos, como também desses espíritos para com a sociedade, com as próprias histórias que eles estão contando, que às vezes nem são histórias literais, mas que elas representam uma regeneração de outras tantas narrativas que aconteceram na história do país, né? E aí quando a gente começa a levar conceitos muito importados de outras culturas para dentro do terreiro, claro, às vezes numa tentativa de complementar a espiritualidade pela espiritualidade, beleza, a gente ganha algumas possibilidades, mas a gente perde um pouco dessa noção do que é a nossa história enquanto país, enquanto cultura, né?
E aí quando a gente vê, por exemplo, os cultos de Umbanda sendo levados para outros países, Europa fora, Estados Unidos, etc e tal, é ótimo e maravilhoso da gente ver que as raízes do que brotou aqui na nossa terra estão dando frutos em outros lugares, estão auxiliando outras pessoas. Mas a potência de você trabalhar com esse mito na sua terra natal, né, com essas raízes, é algo que vai te transformar psiquicamente, culturalmente. Então não é meramente uma ferramenta energética espiritual, mas também uma ferramenta de regeneração da identidade nacional, sem ser nacionalista, mas assim, entende o que eu quero dizer? Completamente, concordo completamente com você. Não acho que tem como as religiões de matriz africana, principalmente as brasileiras, né? Não estou falando aqui do voodoo, estou direcionado para aquelas que foram desenvolvidas aqui, ou que têm sua atuação maior aqui, não serem políticas. Elas são atuações completamente políticas. Então, se eu penso, por exemplo, no candomblé, o candomblé, ele trabalha com o orixá, ele não trabalha com as falanges, né? Então, até tem uma ou outra, a depender do terreiro, mas majoritariamente é com as entidades de orixás. O que são orixás se não forças da natureza? Tá? O que é o Oxum se não uma cachoeira? O que é Iemanjá se não um mar? É a força fértil do mar, é a grande mãe Iemanjá. Então, quando no candomblé se trabalha com essas entidades, você se trabalha com uma conexão total com a natureza. Isso, Brasil, África, lindo. É lindo de ver, porque você tem um respeito à natureza que é político, se a gente pensa no capitalismo de hoje, né? Se a gente vai para Umbanda, que trabalha com falanges, então trabalha com falange do malandro, da pombagira. Bom, então o que eu estou falando? Eu estou falando dessa cultura marginalizada, que não teve amparo, que estava ali à margem, sabe? Então, tudo isso é extremamente político. Extremamente político. Quando a gente importa, por exemplo, o conceito das entidades de ciganos, a gente tem que fazer com muito cuidado. Para não ser antiético com essa cultura. Não é a nossa. Eles vieram para o Brasil, eles estão aqui, os povos Rony estão aqui, mas a gente precisa tomar cuidado com isso, para não ficar caricato. Percebe? Mas ainda assim, tem as entidades ciganas que trabalham, tem muitas pombagiras ciganas que trabalham. O que a gente precisa fazer então, já que não é totalmente a nossa cultura? Ouve a entidade que tem que ensinar. Entende? Então, isso eu falo por mim, assim, eu desenvolvi um contato muito grande com uma entidade cigana. Eu tenho que aprender, eu não tenho na minha história nada que me conecte com essa cultura, entende? Então eu só tenho que aprender. Eu não tenho que falar, eu só tenho que aprender. Esse lugar de humildade, ele é importante. Porque senão, é isso, começa a entrar no Pinterest, coloca lá ciganos e começa a querer atuar numa prática de conexão com essa entidade de uma maneira caricata, entende? E aí você perde todo o poder, inclusive político, porque os ciganos também são, né, uma cultura marginalizada, né, uma cultura que foi perseguida. E quando essa entidade começa a atuar dentro da Umbanda, ela também faz parte desse panteão, sabe? Ela também está ali pelo mesmo propósito, mas não é um lugar de referência. Eu preciso aprender mais, sabe? E isso talvez seja um ponto que eu acredite ser muito importante num aspecto geral, agora saindo um pouco das religiões de matriz africana. Eu acho que a gente precisa se permitir ser mais aprendiz, menos mestre. Eu sou, né, o suprassumo de tal lugar. Calma. Pô, o universo espiritual, ele é absolutamente subjetivo, complexo, sabe? Transcendente. Você sempre vai estar aprendendo alguma coisa ali. É muito mais importante, na minha visão, que tenha um perfil de comportamento para um buscador de aprendiz constante. Mesmo que hora ou outra você se torne mestre de alguém. Sabe? Mas esse perfil aprendiz vai garantir que antes de você falar, fulano me atacou, eu vou atacar de volta, você se pergunte, o que
que eu não projetei alguma fantasia minha? Será que não sou eu que estou incomodada com aquela pessoa e acho que é ela que está me atacando primeiro? Será que não sou eu que estou aqui querendo estudar o OS porque eu quero ser bruxão do mal, porque eu quero que as pessoas, sabe, não tirem farinha comigo? Se você tem esse olhar aprendiz com a vida vai te ensinar. Ela, na ordem do destino, ela vai te ensinar o teu caminho. Só que precisa estar nessa outra posição, tá? Senão você vai ser arrastado por ela. Total. Eu venho falando muito, principalmente aqui no Diário Mágico, no Páginas Abertas, sobre a importância da gente não se autorreferenciar, a importância da gente ter um multireferencial, ou seja, eu sei que eu cumpro esse ofício aqui muito bem, tá, beleza, mas eu sei por quê. E aí, a partir do feedback de outras pessoas, de outras entidades, de outros oráculos, eu consigo ir confirmando os meus desenvolvimentos, as minhas proficiências e também onde estão as minhas falhas, onde estão as minhas limitações, onde que eu sou muito bom e onde que eu preciso melhorar, ou onde que eu não preciso melhorar, eu simplesmente não tenho essa habilidade ou não é relevante para mim e eu deixo isso para outra pessoa. Então eu entendo muito isso, sim, que às vezes as pessoas elas têm um sistema de preferência que elas praticam, mas elas se tornam excelentes dentro daquele sistema único e exclusivamente. E aí, quando elas vão em um outro sistema, em uma outra religião, aquela proficiência que foi adquirida dentro daquele processo de evolução, ela não se demonstra, ela não se traduz. Quer dizer, você só ganhou mestria dentro de uma matéria específica. Então aquilo não se aplica, em outras áreas da sua vida. E aí, pra mim, não tem serventia nenhuma, porque pra mim a espiritualidade é o produto do trabalho interno. Se o seu trabalho interno ele é completamente enviesado e só funciona dentro de um sistema específico, então não teve trabalho real. Então as habilidades que foram trabalhadas elas são tão minúsculas, tão específicas que aquele currículo ele está desatualizado, ele não consegue contemplar o seu todo. E se ele não consegue contemplar nem as suas necessidades imediatas, quem dirá as necessidades que você vai vir a descobrir dentro de um trabalho iniciático, que é isso, descobrir onde você não está nem conseguindo enxergar o que precisa ser trabalhado. Então eu sempre tenho muito essa crítica de tipo, o cara, a pessoa ela alcançou um determinado grau, uma determinada ordem e se acha muito superior porque tem aquele título, e aí ela entra dentro de um terreiro e vai passar por uma consulta com uma entidade e não tem isso, não tem essa proficiência, então, enfim, mas é isso, se colocar nesse lugar de aprendiz, ele é muito importante porque você vai descobrindo outros aspectos seus que ainda não foram contemplados, Eu posso ser polêmica aqui? Por favor. Tem uma coisa que esses dias eu estava até ouvindo e pensando e fiquei, o que é, no pentecostalismo, eles têm aí essa coisa da revelação, Então, estar em contato com os anjos, falar a língua dos anjos, ouvir o Espírito Santo. Que raios é isso, se não mediunidade? Claro. Se você está ouvindo uma entidade que você chama de Espírito Santo, uma mediunidade, Ótimo. E aí, tem gente muito boa nisso. Tem gente fazendo revelação real, muito boa. E só que está dentro de um dogma. Esse dogma impede esse tipo de desenvolvimento pessoal. Sim. Então, eu tenho aqui um dogma que diz, você não pode isso, você não pode aquilo, você só tem que seguir essas leis. Sim. Não se estuda por que uma parte minha quer errar nessa lei aqui. Não se estuda porque uma parte minha quer seguir essas leis. Apenas só tem que fazer isso. Essa mediunidade está sendo desenvolvida. Essa mediunidade serve em qualquer lugar. Como um cara que se desenvolve no terreiro, serve em qualquer lugar. Sim. Mas como tem um determinado dogma, tem uma ausência de estudo interno, essa mediunidade aqui, ela é limitada quando vai para outros lugares. E aí vira um lugar perigoso. Por quê? Isso volta de novo, aquilo que eu falei da magia. É um poder, mediunidade é uma habilidade, é um poder. E aí não estou dizendo meio X-Men, tá? Quando eu uso a palavra poder, mas é num sentido de autoridade mesmo. Quando você tem um potencial mediúnico
Você está se conectando com a entidade da sua fé, mas você não está se estudando. Putz, você limitou, você fez um negócio aí complexo, e às vezes você vai receber informações valiosas, e no filtro, a hora que a sua psique receber, no filtro, você vai passar ela errada. Totalmente. E existe um poder, existe alguém explorando esse poder. Quer seja alguém encarnado ou desencarnado. Existe um trabalho espiritual coeso e sério, mesmo que a doutrina e o dogma não permita, também existem amparadores desenvolvendo aquele trabalho espiritual. Então, eu acredito em comunidades neopentecostais que são fechadas e que às vezes têm seriedade dentro do trato espiritual e que, mesmo que não sejam discutidos esse trabalho de autoconhecimento e de espiritualidade, há um desenvolvimento espiritual genuíno porque as inteligências que estão amparando aquele processo conseguem desenvolver dentro do currículo delas, mesmo que nada daquilo seja escrito e mesmo que o dirigente, o pastor, ele não tenha a menor compreensão desses fenômenos. Agora, o que acontece é que, e eu tenho pensado muito sobre isso, essa ascensão evangélica que a gente vê no Brasil e em outros países também, eu vejo algumas questões nisso aí. É claro que tem uma questão política, do crescimento do neoliberalismo e dessa teologia da prosperidade, então não é mais vou para a igreja como uma comunidade de salvação, mas vou conquistar a salvação individual e, por conseguinte, a minha prosperidade, vou me tornar o preferido de Deus. Tem um quê de pertencimento, então as pessoas ao meu redor também são evangélicas, antes eram católicas, então agora eu vou frequentar a igreja. Mas eu vejo também, Maiara, e aí isso é um pensamento meu, assim, que eu tenho aventado essa hipótese, que existem pessoas que elas estão de fato sentindo o mal-estar da civilização, que elas têm de fato algum tipo de sensibilidade energética e sentem o mundo degenerado, e encontram a resposta para isso. Primeiro, dentro de um conservadorismo de tipo, antes se agora tá ruim, antes era melhor, então é melhor a gente pregar os valores de antes. Mas também que vão encontrar a solução para esse mal-estar dentro da igreja, dentro de uma comunidade que ela é validada tradicionalmente e que alguma coisa energética sim acontece ali. E aí essa pessoa ela não vai ganhar autonomia, ou ainda que ela ganhe autonomia, é uma mimetização do processo do pastor. Então, pelo sangue do Senhor Jesus, eu tiro isso daqui. É uma mimetização, não há um treinamento de fato para que haja esses exorcismos e etc e tal. Mas eu acredito na necessidade espiritual e energética das pessoas e também na ingenuidade de, eu não vou me envolver com esoterismo porque eu não conheço ninguém sério que pratica isso. Eu já ouvi tantas histórias de charlatanismo, ou então eu não vou me envolver naquele terreiro porque ali supostamente se faz coisa mal. E aí a pessoa sem tanto capital, não sei se eu posso dizer intelectual para fazer autoanálise, mas assim, sem ter um referencial acessível, acaba optando pela comunidade evangélica porque é algo mais próximo da realidade dela. Então, eu vejo que muita gente faz uma leitura muito perversa do neopentecostalismo, e acho que essa leitura ela é muito válida porque é o que a gente tem de exemplos por aí afora hoje. Mas eu também acredito que existem necessidades espirituais intrínsecas e que elas estão, de alguma forma, e que essas necessidades, de alguma forma, elas podem estar sendo atendidas. Eu acho que eu caí. Opa, caiu. Não, tranquilo. Eu ouvi você falando até a parte que ali teriam necessidades sendo atendidas, né? Isso, e eu penso que existem essas necessidades que elas estão sendo atendidas de alguma forma, e que
elas são legítimas, né? E que muitas vezes nós, enquanto esotéricos, ou às vezes pessoas que, né, têm um viés um pouco mais progressista, ou que estão pensando no mal político que é essa ascensão, né, do neopentecostalismo, a gente desconsidera essas necessidades. Faz sentido isso para você? Não. Completamente, completamente. Eu acho que tem uma coisa que você disse que é muito importante, que é, se tem trabalho espiritual, se tem poder, tem gente aproveitando disso, mas tem muito amparo da espiritualidade ali também, né? Não daria para imaginar que apenas uma ótica, uma filosofia, um dogma daria conta da realidade toda, né? Então, Sim. eu concordo plenamente com isso. E concordo majoritariamente que a ascensão desse tipo de prática muito conservadora é fruto do tamanho da crise social que a gente vive. Assim, a fé nasce, a necessidade de fé e de prática espiritual nasce do tamanho das dores. Não sei muito o que fazer, né? Então, eu concordo plenamente com você. Acredito que tem um desenvolvimento espiritual ali muito grande. É por isso que eu realmente acho que esse lugar de revelação é um tipo de mediunidade, é real, sabe? A pessoa está ouvindo, ela está em contato com uma entidade, que ela chama de Espírito Santo, que é a entidade que no dogma dela tem esse formato. E isso é muito válido. O que eu só acredito, e aí pensando no fenômeno mediúnico, é o perigo do dogma. Que é o filtro que a sua psique vai fazer a partir disso. Sim. Vou dar um exemplo disso fora do tema dogmático, que eu volto lá na frente. Então, por um exemplo, quantas vezes eu não fui jogar tarô para pessoas que estavam dizendo que estavam sendo atacadas espiritualmente? Sim. Aí você vai ler o tarô e o tarô está dizendo, olha, não tem ataque por aqui, o que tem na verdade é um santo que não bate. Então a pessoa que acha que está atacada é quem queria atacar. Sim. Então, ela até sente, ela até tem uma sensibilidade de perceber que tem algo ali nessa relação energética que não está rolando. Sim. Só que aí, da falta de elaboração, da falta de autoconhecimento, e projeta um monte de medo, um monte de coisa que não é da outra pessoa, é dela. Entende? Quando a gente pensar isso no dogma, pensando de novo nesse fenômeno, a entidade está ali, né? O Espírito Santo está ali dizendo para essa pessoa, olha, faça o bem, cuide das crianças, existe um mal e um perigo com determinadas pessoas e homens, não deixe as crianças com determinados... No filtro do dogma, não deixe as crianças com gays. Percebe? Então, é esse salto que eu acho perigoso. É esse salto do filtro. E aí, voltando lá no começo da nossa conversa, quem que é o seu público? É quem quer tirar esse filtro. Entende? Porque Legal. O processo mediúnico não sou eu que desenvolvo, é as entidades, é você, é o seu contato com o seu espírito, é você. O que as minhas ferramentas te possibilitam? Afinar isso. E eu acho que todo mago, magista, espiritualista, ou qualquer pessoa que queira praticar uma fé de maneira ativa, precisa afinar o filtro. E é isso a se pôr como aprendiz. Nem sempre o que eu ouvi tá errado, mas ele tá permeado de coisas minhas também. Então, a partir disso, eu vou apurar essas mensagens, esse lugar, sabe? Porque é isso. Não teria como ser diferente. A ascensão dessa jornada mais evangélica, no fundo, é só uma necessidade que a gente tem, assim, que a sociedade tem. E aí tá tendo, porque a natureza se regula, né? Tem necessidade, vai ter demanda, é isso. E tá sendo feito, o desenvolvimento mediúnico tá sendo feito para essa galera. Eles têm uma disciplina do Café com Deus Pai, sabe? Que muita gente não tem para fazer, sabe? O exercício de conexão com seu anjo guardião, essa meditação todo dia de manhã. Eles têm, sabe? Então, não é uma crítica a eles, mas é só um lugar de permaneça como aprendiz o tempo todo, por mais que você acredite nisso fielmente. Para que você olhe a vida de maneira ampla, e não muito fechada, sabe? Mayara,
corte no papo. Tem mais alguma coisa que você queira trazer, assim, alguma história que a gente deixou de falar? Ou eu encaminho pra gente falar sobre o Diário Mágico rapidinho? Não, acho que pode encaminhar. Acho que eu falei, eu consegui compartilhar tudo, conversamos muito. Foi ótimo, tá. Mayara, então, vamos falar sobre o Diário Mágico? Lógico. Não importa o que dizem a você, palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico. Você tem prática de anotação? E assim, como é que funciona isso aí pra você? Tenho prática de anotação. E é muito engraçado. Ele é bem pequenininho aqui, assim, porque normalmente, para mim, funciona muito no processo mágico mesmo, né? Que os intentos sejam sucintos. Então, quando eu vou desenvolver na prática, seja no desenvolvimento mediúnico, mas principalmente na feitiçaria, no contato, né? Os intentos muito sucintos. E aí tem legenda, faço legenda. Aqui, a legenda do rosa, que depois eu vou dizer que é melhor do que esperado. Fiz o ato e aí sai melhor do que esperado. O roxo aconteceu, mas diferente do esperado. O verde foi realizado, aconteceu exatamente aquele intento. E o azul não aconteceu, deu algum erro no processo. Sim. E isso é muito legal do diário, porque eu vou colocando ali o que eu vou fazendo, quais ferramentas eu fui usando. Usei o tarô, usei ervas, né? E depois eu volto para reaver. Esses dias eu estava até lendo ele, né? Porque eu começo a fazer desde 2021. Legal. Não tenho uma jornada. Então, coisas que falam, nossa, eu realmente fiz isso. Eu não lembrava que eu consegui isso por conta dessa magia aqui, sabe? Então, isso também dá uma noção de prática diferente, né? Você consegue ter uma visualização do seu processo que, normalmente, se você não tem o diário, é mais difícil, né? E não só a visualização do processo, mas a valorização do processo também, né? De você justamente olhar e falar assim, putz, isso aqui eu fiz, que legal, nossa, eu consegui. Ou a própria questão de escrever o diário e você olhar para ele e falar assim, não, tem 4 anos que eu estou escrevendo isso aqui, olha o que eu produzi, né? E no seu caso você está falando, é um diário material, ele é físico. Ele é físico. Que eu acho que é mais legal ainda porque a gente tem uma conexão com o objeto, né? A gente pode olhar e falar assim, putz, produzi isso aqui, né? E se a gente parar para pensar, né? Os grandes grimórios que a gente estuda hoje era isso. Sim, total. Né? Mas você começa a anotar por quê? Por necessidade ou porque, sei lá, veio a ideia? Porque eu queria me especializar um pouco nesse lugar da feitiçaria, assim. Eu sempre tive muito contato com ervas por conta da Umbanda, acendi as velas, muito do que eu aprendi na Umbanda. Mas eu comecei a estudar magia do caos, aí comecei a entrar nos fóruns de magia, E aí eu falei, cara, calma, legal, posso praticar isso daqui, mas isso tá um pouco distante da minha realidade. É um pouco... Mesmo a magia do caos sendo uma magia, por exemplo, muito prática, e eu adorei estudar, fazer sigilos, acho uma maneira muito interessante de desenvolvimento. Estava distante de quem eu da jornada que eu contei aqui hoje, sabe? Sim. Eu falo, eu quero talvez estudar mais sobre feitiço mesmo, uma coisa um pouco mais afro, uma coisa um pouco mais natureza. E aí, só que isso, você precisa quase de um catálogo, né? Erva tal faz tal coisa. Tal coisa faz tal coisa. A magia do caos, por exemplo, ela é mais leve nisso, né? Você faz seu intento, entra em gnose, desenvolve aquilo. Então eu comecei a ter o diário para eu começar a estudar o que cada coisa fazia e o impacto daquilo, como eu poderia fazer aquilo. Um exemplo disso é Padê para Exu. Então, muito do processo do Padê para Exu, às vezes você faz a entrega de um animal, por exemplo, né? Sim. Então, pombo, coisas nesse sentido.
Mais atualizado, as pessoas fritam carne e colocam no padê. Eu não como carne. Então, o que eu vou substituir nesse padê? Eu preciso ir anotando isso, conversar com a entidade. Então, foi muito nesse lugar, assim, de precisar ter algo concreto da minha prática mais autônoma, sabe? Sim. E aí foi muito nesse lugar do porquê eu comecei. Que legal, sim. E aí hoje você é um diário que você mantém sempre que você vai fazer algum tipo de operação mágica. Ele não é um diário do dia a dia, né? Ele operação mágica, mas também do processo de desenvolvimento mediúnico, assim, tudo que envolve a prática espiritual. Tá. Tudo que envolve essa prática, eu coloco no diário. O dia a dia, eu acabo não anotando. Talvez até porque eu nem consiga, assim, no dia a dia, sabe? Ele acaba sendo mais um colega, um amigo de jornada espiritual mesmo. Então, esse tipo de meditação, esse tipo de prática mediúnica. Por exemplo, a incorporação, né? A incorporação foi uma coisa que eu tive que colocar, porque primeira vez que eu incorporei Preto Velho, eu abaixei e eu comecei a fazer o símbolo da cruz no chão, assim. Só que eu tava ali. Não é que eu simplesmente minha consciência apagou, eu fui pra outro lugar enquanto o Preto Velho tava... Não, eu tava ali. Sim. E eu comecei a me perguntar na minha cabeça, por que eu tava fazendo aquilo? Por que eu tava pegando a pemba? Por que... Então, eu tava incorporada, mas eu tava ali. Essa dúvida foi um tempo até eu entender que quando é que eu tô incorporada oficialmente, quando é uma loucura só da minha cabeça. Isso tudo eu fui anotando. Conforme eu fui anotando e vendo padrões, quando eu incorporo Preto Velho, eu me sinto assim. E eu me senti assim também quando foi caboclo. Então, calma, então talvez tenha uma incorporação acontecendo com caboclo também. Então, isso foi um processo de acompanhamento que também vai pro diário. Legal. Sabe? Então, é todo na minha jornada mais prática. E o que eu acho que eu posso também colocar é na lunática, de onde eu quero ir agora. Isso também vai pro diário. Então, comecei a perceber, por exemplo, esse lugar de talvez eu não queira mais fazer isso ou atender dessa forma. Vai pro diário onde está o meu incômodo, o que da minha espiritualidade está atuando ali, qual é o novo propósito que talvez esteja surgindo, sabe? E aí, um outro exemplo disso talvez agora uma parte minha queira construir mais bem-estar para as pessoas. Sabe? Que o meu trabalho seja muito mais na construção de bem-estar do que pôr o dedo na ferida. Porque durante muito tempo foi falar de trauma, dedo na ferida o tempo todo. Agora talvez eu queria ir para esse lugar. E o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo com a minha espiritualidade que está me levando para esse propósito? Sim. Isso também vai para o diário. Sabe? Mas é sempre voltado para o meu desenvolvimento da espiritualidade, com certeza. E aí, como é que é esse processo de escrita no diário? Você escreve, você se prepara para fazer isso? É logo depois que acontece essa experiência? Porque, sei lá, às vezes depois de uma sessão de incorporação, você chega em casa, tá cansada e não vai escrever. Vai escrever no dia seguinte? Como é que é esse processo de materializar, né, as letras no papel? Eu acho que talvez eu não seja tão disciplinada, não tenho um grande ritual para isso. Tá. É muito mais assim, estou angustiada, preciso organizar isso daqui pro diário, sabe? Então eu paro, ou até mesmo numa operação mágica, num feitiço, não. Aí eu escrevo. Porque quando eu vou fazer um feitiço, eu primeiro jogo tarô. Eu primeiro jogo tarô, analiso o que o tarô vai falar sobre aquele feitiço. O tarô falou, vai lá, ficou bonito? Então eu vou lá e faço, sabe? Então isso já é uma coisa. Então eu vou anotar primeiro o que o tarô respondeu, como foi o desenvolvimento da operação mágica, o resultado disso. Então o diário ele entra nessas 3 etapas. Legal. Agora, nessas outras experiências, elas são fruto da angústia. Então, aconteceu a primeira incorporação, cheguei em casa, tô angustiada com aquilo, eu ainda não consigo dormir porque eu tô pensando naquilo. Não, então eu já começo a organizar. Tô vendo que produzir o conteúdo daquela forma tá me parecendo raso, não tá coerente. Aí eu já paro antes de dormir e tento para organizar. Então, os outros temas são muito mais fruto da angústia do que um ritual para escrever, sabe? Sim, muito bom. Mayara, para quem nos ouviu até aqui, um conselho, uma mensagem final, assim, para os ouvintes do Diário Mágica.
Um conselho. Talvez o conselho real que eu daria é pensar que não existe nada, 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 nada que não seja espiritual. Legal. Você não vai dividir a sua vida entre mundo espiritual, entre prática espiritual e a vida cotidiana. A vida é o tempo todo um ato mágico. E aí você vai perceber que o seu pensamento, a sua fala, o seu apoio e o amparo que você recebe é um amparo espiritual o tempo todo. Sim. Sacralizar mais a vida, não no sentido de colocar ela num lugar, numa redoma de vidro, mas de ver o quanto ela é sagrada mesmo. A gente é um aglomerado de forças num cosmo que poderia não estar existindo, mas está, sabe? Isso é muito divino. Que legal. E quando a gente tem essa inclinação para sacralizar, a gente ajusta prioridades, a gente passa a entender o que faz sentido pra gente. Tanto a nível pessoal quanto a nível coletivo. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente começar a entender aquilo que a gente estava falando logo atrás sobre essas narrativas, né, de terreiros, né, e entender como que a gente deve se comportar ali, né, o que é importante e o que às vezes é fetiche e fantasia de outras pessoas que eles trazem para dentro da religião. Enfim, querido, que maravilhoso, muito bom eu contar com você aqui. Obrigado por ter aceito o convite, por ter compartilhado conosco sua história, foi muito legal. Eu adorei, de verdade. É sempre muito bom ter contato com pessoas que estão nessa jornada, né? Porque a gente vê como é valioso e engrandecedor, né? Essa conversa foi uma delícia. Muito obrigada, viu? Ai, que maravilhoso. Como é que o pessoal te acha, Mayara? Assim, gostou do papo, quer trocar ideia com você, quer te seguir no Instagram, quer marcar atendimento, como é que é? Tanto lá no Instagram quanto no YouTube, lunática.astro. Podem me encontrar lá nos dois. E ali estão todos os meus meios. No Instagram eu posto o horóscopo diário, né? A gente analisa o céu, analisa as nossas dores humanas. No YouTube tem compartilhamento de leituras de tarô, coletivas. Vai avaliando de novo também, de uma maneira mais profunda, o céu, os acontecimentos. É bem legal. E aí por lá vocês encontram as mídias para entrar em contato comigo para atendimento, pelo WhatsApp, tá? Mais ou menos por ali. Tá bom. Muito obrigado. Eu que agradeço, viu? Fica muito honrado. Eu tô muito honrada, de verdade. Maravilhoso. Acho que o pessoal vai gostar demais desse nosso papo. Aí sim, obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Diário Mágico. Eu espero que você tenha gostado. Esse programa, ele acontece por uma equipe. Eu, Rodrigo Vignoli, sou o seu apresentador de sempre. E eu tenho comigo o Guilherme Neves, lá da @Lefou Produções, que faz as nossas edições. E junto conosco temos também o João Paulo Ponciano, ele faz as artes de capa. Você pode conferir todas elas lá no @Diário Mágico, na nossa galeria de episódios. Segue a gente lá e se você estiver escutando a gente no Spotify, qualquer outro agregador, deixa um comentário aí, fala, nossa, esse episódio foi massa, nossa, essa parte aqui me tocou e tal, né? Faz uma avaliação pra gente, isso ajuda e muito a divulgar ainda mais a palavra do Diário Mágico. E é isso, anote os seus resultados.